Hoje é 24 de agosto de 2024. Eu sou José Inácio Werneck e estou em Alexandria, Virgínia, uma cidade perto da capital americana. E no Rio de Janeiro, mais precisamente em Pedro do Rio, estou desligando aqui o meu celular, porque ele estava fazendo um barulhinho, está Carlos Eduardo Novaes. Boa tarde, Novaes. E você disse que queria fazer uma exaltação à Kamala Harris. Vamos lá. Não, não, eu assisti, inclusive, o discurso dela no último dia lá da convenção do Partido Democrático e fiquei muito entusiasmado. Eu acho que ela fala muito bem, é muito articulada. E eu fiz um comentário no Facebook curioso, Eu vi. porque eu acho que eu nunca vi nenhuma negra americana de unha parada. E ela tem as unhas aparadas. E E eu, você foi acusado de racismo por pois causa. é, pô. Que loucura! Mas isso aí é o Facebook. Você encontra gente de todo tipo. Quer dizer, a mulher acha que porque eu comentei que ela está com as unhas aparadas, isso é uma manifestação de racismo. Quer dizer, eu nem fiz nenhum juízo de valor em torno disso. Eu apenas fiz um registro, que é raro. É raríssimo você ver uma negra americana com unha parada. Eu, pelo menos, nunca tinha visto. Não reparei nas unhas da Ella Fitzgerald, nem de outras cantoras que eu adoro, americanas, mas as que eu reparo estão sempre com as unhas enormes. Não tem nada contra. Ela Só estava que com as unhas curtas. A sua observação foi essa. As unhas essa, da Kamala claro, Harris são curtas. aparadas. Pois é, curtas, aparadas. E aí É, foi acusado de racista. Tudo bem, certo. vamos em frente. Diga Agora, lá. é o seguinte, Novak, eu assisti não toda a convenção do Partido Democrata dos Estados Unidos, assisti parte dela, claro, uma convenção que durou o quê? 4, 5 dias, 4 dias, é. 4 dias, e assisti alguns pronunciamentos, alguns discursos, e eu quero dizer o seguinte: a Kamala Harris fez um excelente discurso. O Barack Foi. Obama fez um excelente discurso. Agora, para mim, o melhor discurso, o discurso que realmente fez a casa vir abaixo, foi o da Da Michelle Obama. Michelle. Da A Michelle. Michelle, não sei se você assistiu, a Michelle Obama é extraordinária. Ela é uma mulher que tem uma presença, tem um vigor, ela tem uma aura, ela tem um carisma, que É. são incríveis. E, além disso, ela fala muito bem, ela tem uma voz de uma claridade imensa, você não perde uma sílaba, nada, nada do que ela diz, e ela leva a plateia realmente ao Ao delírio. delírio, né? Ao Mas se ela delírio. fosse candidata a presidente dos Estados Unidos, que muita gente queria que ela fosse, É verdade. ela ganharia sem dúvida nenhuma. Mas ela É. não quer, ela já disse que não quer se envolver em política, ela é a esposa do Barack Obama e ela se manifesta publicamente, tem uma imensa popularidade, maior do que a do Barack Obama, e a presença dela apoiando a Kamala Harris foi realmente significativa e sensacional. E a Kamala Harris, como você disse, também tem um grande carisma. E o contraste dela com esse vigarista criminoso condenado pela justiça, Donald Trump, é uma coisa extraordinária. Agora, os Estados Unidos estão diante, aqui o meu celular insiste em fazer barulho, de uma situação que é o seguinte: ou eles elegem a Kamala Harris e realmente reacendem, como ela diz, a esperança do povo, ou vão se tornar uma república das bananas, porque reconduzir o Donald Trump. Não, 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 nem pensar. Mas, Inclusive, é o mas seguinte, existe essa possibilidade, existe. existe essa possibilidade, mas O mais extraordinário, eu que vivo aqui, desculpe se eu estou falando demais, é o seguinte: você pode mostrar e provar o que quiser, mas a turma que apoia o Donald Trump, eles não estão nem aí. Tá entendendo? Eu quase estou usando uma velha expressão da língua portuguesa, o ser e andando. Tá entendendo? Eles não estão nem aí. Você pode dizer e provar o que quiser. Eles estão com o Donald Trump e pronto. Agora, há o favoritismo.
ao favoritismo da Câmara Républicana, porque o Donald Trump jamais ganhou uma eleição popular. Ele Ó, perdeu, ele perdeu para Hillary Clinton e perdeu no voto popular para o Joe Biden. E perdeu também no voto do colégio eleitoral para o Joe Biden. Agora, o problema é esse fatídico colégio eleitoral. Eu não estou falando muito, passo a palavra a você. não, não, eu acho que eu não tenho dúvida. Inclusive, a sensação que eu tive, que eu experimentei vendo a Câmara falar, é que o Trump ficou muito antigo, sabe? Ficou uma coisa antiga. Ela, inclusive, é uma renovação na política americana. Ela é 20 anos mais nova do que É, Donald o Trump. Trump. Do que É. o Trump. Mostraram, inclusive, algumas parlamentares do Partido Democrata que são muito jovens também. Então, a sensação que eu tenho é que, de repente, o Trump ficou antigo, sabe? Ficou uma coisa para trás. E ela comentou isso durante o discurso dela, e eu acho que ela tem toda a razão. Quer dizer, a gente não pode. Nunca a sensação de voltar atrás me foi tão clara como depois de ouvir de voltar atrás os Estados Unidos, como depois de ouvir a Câmara. É impressionante. Eu, inclusive, estou apostando, você que tem um grande público no ar aí, e que nós estamos tendo aí com esse podcast, eu posso bancar qualquer aposta que eu já sou a favor da Kamala Harris. Eu estou apostando nela contra o Trump. Quem quiser se apresentar, por favor, se manifeste, porque eu aposto desde agora. Vamos aguardar. Agora, eu queria registrar que a família da Kamala Harris estava lá, com exceção do pai. Eu queria falar um pouco sobre isso. Estavam lá o marido dela, o Douglas Emhoff, que, aliás, fez um discurso também bom. Estavam Foi, os filhos do Douglas Emhoff com uma outra mulher. isso. Estava a irmã da Kamala Harris, a Maya Tem Harris. cara de indiana, né? Ela Ela é tem mais cara de, escura, é uma coisa. ela Isso tem uma cara de indiana. tem a cara da própria Indiana. É uma coisa que acontece nessas famílias, digamos, misturadas. A mãe da Kamala Harris, que já morreu, não estava lá por causa disso, ela fez um preito, uma homenagem à sua mãe, veio da Índia, o pai da Jamaica, negro, e às vezes a tonalidade de uma irmã é mais escura do que outra. A irmã da Kamala Harris saiu mais escura do que ela, a Maya Harris. Só não estava lá o pai da Kamala Harris. Agora, é preciso dizer o seguinte: houve isso é uma coisa que acontece em famílias, é claro, você não pode evitar. Houve uma cisão familiar muito grande, porque o pai da Kamala Harris abandonou a mulher e casou com outra mulher. E Foi. isso causou um impacto que fez que as filhas se afastassem completamente dele. Então, ele não vai a esses acontecimentos, ele não participa. Agora, ele também está calado, ele está lá dele, ele não está dizendo nem nada a favor, nem nada contra. Apenas É, registrar que quando as pessoas disseram, cadê o pai da Kamala Harris? É um professor universitário da Jamaica, abandonou a família, simplesmente arranjou outra mulher. As duas não se falam, a mulher do pai da Kamala Harris e a Kamala Harris não tem nenhum contato, não se fala, por causa disso ele também está afastado. Agora, Novaes, eu queria, já que eu falei do colégio eleitoral, eu queria voltar a dizer, porque as pessoas às vezes não entendem, por que existe esse maldito colégio eleitoral? Existe porque quando as 13 províncias americanas se tornaram independentes, uma das questões que levantaram era qual seria a representatividade. E as províncias que vinham do sul e que tinham escravos exigiram que elas, para ter aceitassem os termos da Constituição, elas queriam ter uma maior representatividade. E qual foi a maneira de elas terem uma maior representatividade? Foi colocarem, contarem como seus eleitores, na sua população, os escravos, os negros, embora eles não tivessem voto, mas contaram eles como cada um como 3/5 de um ser humano. Um negócio, inclusive, que é um insulto muito grave. Bom, que loucura! Eu não É uma sabia disso. prova de um racismo extraordinário. E, É, graças a isso, quer dizer, eles contavam os negros como 3/5 de um ser humano para ter uma maior representatividade nos votos, sem que os negros pudessem votar. botar, Esse sistema absolutamente revoltante
Nós temos ainda hoje nos Estados Unidos o colégio eleitoral, e isso é o que permitiu que só nos anos recentes, sem voltar ao passado, nós tenhamos tido o George Bush, que perdeu no voto popular, mas assim mesmo foi presidente graças ao colégio eleitoral, e o Donald Trump, que também perdeu para Hillary Clinton no voto popular, mas ganhou no colégio eleitoral por uma pequena margem, mas depois perdeu na eleição seguinte, tanto no colégio eleitoral quanto na votação popular, e aí tentou dar um golpe. E é esse cidadão que quer voltar ao poder nos Estados Agora, Unidos. vem cá, não, essa revelação que você fez aí, eu desconhecia isso, essa coisa dos 3/5 do ser humano, que é uma É, é, coisa revoltante. os Será que os escravos americanos não. contavam, para É, efeito de votos, de tá, representatividade tudo bem. eleitoral, contavam como cada um deles era 3/5 de um ser humano. Tá, na época havia um racismo muito grande, né? E isso foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E eu acredito que hoje haja um combate feroz aí contra o racismo nos Estados Unidos. Mas esse combate deveria se estender até questionar essa questão dos 3/5 do ser humano, pô. Mas isso, Por quer que dizer, que isso isso vigora contava no até hoje? passado. Agora, Sim, graças a mas isso, vigora até hoje a ideia, pô. a ideia existe até hoje. É Agora, claro, mas isso quer tem dizer, que ser hoje contestado. isso ficou no passado, ficou obsoleto, porque os negros hoje votam, não há mais escravos. Então, sejam eles negros ou amarelos ou brancos ou cor-de-rosa, eles votam. Mas a ideia veio do passado. É Claro, essa a então tem ideia que do mudar colégio. essa ideia. Esse conceito está completamente ultrapassado. Isso é É, uma coisa ainda é um ranço brutal de é, racismo, se é. você corre atrás para saber por que existe esse colégio eleitoral. Isso tinha que ser discutido e certamente não vai ser por esse Supremo lá dos Estados Unidos, que é todo ele, se não é todo, São 6-3, 60% trumpista. São nove. são Dos seis, nove, seis são direitistas extremos, é, reacionários, gente é, do Trump. Então não vão mudar nada. declaradamente inscritos no Partido Republicano. Ah, Graças a uma outra instituição dos Estados Unidos que eu acho muito peculiar, que é a do filibuster. O filibuster é o seguinte: você tem no Senado americano, você tem 100 senadores. Então, você, em certas questões, você precisa ter 60 votos. Muito bem. Agora, mesmo quando você tem 60 votos, quando você se opõe a uma votação, você tinha o direito, tem ainda o direito, e houve até um famoso filme nos Estados Unidos sobre isso, de praticar o filibuster. Sabe o que é o filibuster? O filibuster é você começa a falar no plenário e fala durante tantas horas sem parar que esgota o prazo para a votação e não acontece a votação. Tá? Então, graças a isso, isso é uma tática muito usada pelos republicanos quando eles querem impedir, digamos, que vai passar um projeto de assistência social ou de aumentar os impostos dos ricos. Eles não querem aceitar isso. Eles, para impedir que o processo sequer leve à votação, porque eles sabem que se fosse levado à votação o talvez. projeto seria aprovado, então eles fazem uso do filibuster, que é, teoricamente, falar durante horas e horas e horas seguidas e impedir a votação. Agora, acontece que hoje, modernamente, eles já fazem o filibuster sem falar horas e horas e horas e horas seguidas. Graças a uma tática parlamentar, hoje você simplesmente anuncia que vai falar durante horas e horas e horas seguidas e você impede a votação. Quer dizer, é um outro absurdo que existe nos Estados Unidos, que eu não compreendo, porque é o país mais rico do mundo, não há dúvida nenhuma, é o país que lidera o mundo, não há dúvida nenhuma, mas tem certas coisas aqui que realmente fazem a gente ficar um pouco espantado. Como é E, que isso pode ser um e, país hegemônico, né? Como é que e pode um se país ao ser fim um de país tudo isso, hegemônico? Aliás, é, ou fala, não, fala. se ao fim de tudo isso, essa população reconduzir um cidadão condenado pela justiça e com outros processos nas costas que só não acontecem porque os ministros conservadores da Suprema Corte impedem que os processos sigam adiante. Se esse cidadão for reconduzido, apesar de ter tentado dar um golpe, eu não sei o que vai acontecer. Por isso eu acho essa eleição muito importante, até para o Brasil, porque você sabe que o Brasil tem imitadores vulgares do Donald Trump.
E a Claro. propósito disso, Lobato, eu quero perguntar a você: você acredita em Deus? Eu acredito muito na minha irmãzinha. Eu acredito muito na irmã Dulce, que eu convivi com ela, que eu dei carona para ela, e eu acho que é um privilégio eu dar uma carona para uma santa, em quem eu acredito. Eu estudei como você, nós estudamos, eu pelo menos estudei 10 anos no colégio de padre, no Quem? Zacarias, No Santo Antônio Maria Santo Zacarias dos Antônio Maria Padres Zacarias. Carnapitos. E ali, 10 anos no colégio de padre me fez perder a fé. Eu perdi a fé porque estudei 10 anos no colégio de padre. E depois, inclusive, vim saber do destino, da trajetória de vários padres que estavam lá dentro, que casaram, que se amaziaram, que fizeram o diabo a quatro lá. Então, eu me considero um agnóstico. É. E toda a minha fé vai depositada na Santa Dulce dos Pobres, com quem eu convivi durante anos lá em Salvador, quando trabalhei no gabinete do governador Lomanto Júnior, e ela ia lá toda semana, eu era encarregado da organização lá da agenda do governador, e toda semana nós nos falávamos, e eu beijava a mão dela, e um dia dei uma carona para ela no meu Gordini de forro vermelho. É verdade. E Novaes, você acredita? eu acredito em Deus. O que eu não acredito é em padres, pastores, rabinos, imãs, médiums e pais de santo. E todos esses intermediários, neles é que eu não Intermediário. acredito, porque para mim o que houve é o seguinte: houve, cientificamente está provado, há 14 bilhões de anos o universo começou com o Big Bang. Agora, o que está atrás do Big Bang, isso é que não se sabe. Até hoje a ciência não sabe o que causou o Big Bang, porque o Big Bang foi uma explosão gigantesca e aí está o universo que continua se expandindo como resultado do Big Bang. Agora, o que está atrás do Big Bang é Deus, porque não se sabe o que está atrás do Big Bang. É uma força, essa Sim, força por é hipótese é Deus. Deus. E agora Deus fez o seguinte: diante dessas milhares, desses bilhões e bilhões e trilhões de cometas, de astros, de galáxias e tudo mais, selecionou, escolheu esse planetinha aqui, vagabundo, para criar uma população, uns habitantes. Porque, até prova em contrário, não existe mais nada por esses tempos todos, É um a grande partir do Big mistério. Bang. É Então, é um grande mistério. Agora, mas até onde a vista alcança, até onde a vista alcança, até onde o robô alcança, não tem nada, não tem nada. exatamente. E, Quer Novaes, o dizer, que acontece é o seguinte: por que eu sou contra os intermediários. esses intermediários, né? Isso. Porque Jesus Cristo disse: depois de mim, muitos virão e falarão em meu nome, e eu direi: eu não os conheço. É o Silas Malafaia. É, Silas Malafaia, Jesus não conhece Silas Malafaia, porque não pode conhecer um pilantra desse que explora a fé é. do povo descaradamente, como ele e tantos outros, mas ele, digamos, é a personagem que mais pode Mais representar essa representativa, né, ideia. dessa Por isso que canalice. eu não acredito nos intermediários, nesses É. intermediários que estão aí se enriquecendo, explorando a boa-fé do povo. Mas, Novaes, vamos deixar esses assuntos de lado. Eu quero parabenizar você, Novaes, pelo Botafogo. Ah, rapaz, que sofrimento. Você sabe que tem 3 botafoguenses internados até hoje, né? Ah, é? Do final do jogo com o Palmeiras, pô. Quase Não, morreram. Arritmias e ataques de todo tipo. Foi uma não loucura sabia. aquele final, pô. Não, e É, o pior é o seguinte, é que alguns paulistas, alguns palmeirenses, ficam dizendo que só porque a bola bateu na mão do zagueiro, lá daquele zagueiro paraguaio que acabou fazendo o gol, só porque bateu na mão, então o Palmeiras perdeu. Mas não é bateu na mão. A bola ficou à feição para ele chutar exatamente porque bateu na mão dele. Se não consequência, né? tivesse a mão dele batendo, não é nem o problema de tocar na mão, é o problema de que a bola não iria ficar tão à feição para ele poder chutar. Então, na verdade, quer dizer, eles não perderam porque, bom, a bola bateu na mão e anularam o gol. Não teria gol se não tivesse batido na mão, coisa que nem sempre acontece nas marcas quando são marcados pênaltis. Tá certo, claro. E o resultado de tudo isso é que o Botafogo está nas quartas de final da Libertadores, não é isso? Vai jogar contra o São Paulo agora. É. São Paulo também foi para as quartas lá e ganhou do Nacional, agora no Morumbis.
Agora é Morumbis, com S no Não final. diz. Agora todo mundo adora falar Morumbis. É, Não. E houve até um jogador do Nacional do Uruguai que teve um ataque lá, desmaiou em campo, foi socorrido às pressas. parece que está em observação ainda, né? Ele está até hoje aqui no Brasil ainda. E a mulher não pôde vir porque no dia do jogo nasceram os filhos dele. E ela É, está lá cuidando. Parece que é um casal de gêmeos, não sei. é. Mas e o Botafogo, depois de muitos anos, ele que abasteceu durante tanto tempo as seleções brasileiras, agora voltou a ter um representante na seleção, porque o Dorival Júnior convocou o Luiz Henrique, que eu não sei se Parabéns. você conhece. Você É, conhece? eu me lembro bem, você se lembra bem desse tempo. A base da seleção brasileira era Ah, metade o Botafogo e metade o Santos. é claro, é verdade. Mas isso aí Foi já a se grande perdeu na fase da poeira do, seleção brasileira, digamos. já se perdeu na poeira do tempo. Pois é, agora está o seguinte: agora a seleção sub-20 não se classifica para Olimpíadas, que é um absurdo, e a seleção principal está em sexto lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo, coisa que nunca aconteceu na E o, história do futebol brasileiro. e o Está em Lorival sexto Júnior lugar. acabou de convocar a nova seleção, né? Pois é, vai jogar agora dia 6 agora o Paraguai, né? Vai primeiro. enfrentar. Vai jogar aqui com o Equador, parece, e vai jogar lá em Assunção com o Paraguai. Correndo um sério risco de ficar de fora, né? Vamos ver o que Não, que vai acontecer. absurdo, uma loucura. Sexto lugar, eu nunca vi isso, pô. Agora, Novaes, eu vou fazer uma pergunta a você, como eu moro fora. Quem é esse Pablo Marçal, de quem eu ando lendo Pois coisas é, nós íamos curiosas nos chegar, jornais? nós íamos chegar a falar sobre as eleições, né? Que é o que está o tema É, do momento aqui no Brasil, né? As eleições municipais aí é. estão fazendo, inclusive, vários tipos de estatísticas de levantamento. Outro dia apareceu um levantamento dizendo que tem 70 e tantos municípios brasileiros que só tem um candidato, que não tem disputa eleitoral. Esse Pablo é um vigarista, é, é um intermediário, Monopólio nacional. como você diria. E É. ele se denomina coach, É. diz que tem uma reserva financeira de 173 milhões de reais em bancos, em patrimônio, coisa desse tipo. E está aí, ele é um cara de extrema-direita que está disputando aí com o Boulos, que é um cara de esquerda, e com o Ricardo Nunes, que é um candidato do Bolsonaro, e que herdou o trono lá do município de São Paulo depois que o Mário Covas morreu, né? E o Covas morreu com 5 meses de mandato, e esse cara está aí há mais de 3 anos. Então, estão os três disputando. Coisa diferente que ocorre no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, não sei se vai assim até o final das eleições, mas está com mais de 50% de preferência nas estatísticas. E atrás dele vem o candidato do Bolsonaro, o tal do Ramage, que é um policial federal que foi aí o cara da ABIN, que fez um monte de transações aí suspeitas. Está com 9%, quer dizer, é uma distância de 52% para 9%, que é o segundo. E o coach aí, o Pablo, tá mexendo aí com as eleições lá em São Paulo. Eu não sei se ele é o candidato do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, no início, ele foi contra a candidatura do tal do Ricardo Nunes, do atual prefeito. Depois ele voltou atrás, mas botou os filhos apoiando ele. Parece que o Bolsonaro agora está apoiando o coach aí, o tal do Pablo. Está um quadro meio confuso. Vamos ver como é que vai resultar isso. Espero que não resulte numa vitória desse cara, né? Que como dizem aqui, é um hipocondríaco como é que chamam ele? Como é que dizem que o cara é, porra? Não me lembro. É um histriônico. Um Um estrela. histriônico. Certo. Quer dizer, é o que os americanos chamariam um clown. Um clown, exatamente, um clown. Mas ele está avançando aí, É, ele tá fazendo aquele tipo de política que o Bolsonaro fez para se eleger, né? Ou é. seja, a antipolítica. Ele faz tudo ao contrário do que o establishment faz. Então, ele ganha o voto desses caras que estão revoltados aí com o establishment. É essa a posição, é o que acontece. Agora, outra coisa que está acontecendo também, que os jornais noticiaram outro dia, é que o Brasil está num processo célere de envelhecimento. Mas Há uma revolução demográfica aqui no Brasil, não sei se isso é, acontece nos Estados Unidos.
Não, acontece também nos Estados Unidos. Isso começou há 20 anos, talvez, na Europa. São as sociedades mais desenvolvidas, as sociedades mais ricas, em que o índice de reprodução de natalidade das mulheres caiu abaixo de 2,1, porque para que haja reprodução, para que a população não diminua, é preciso, em média, que a mulher tenha 2,1 filhos. Por que esse 2,1? Porque, é claro, é uma perda. A mortalidade infantil. Então, para que a população se mantenha estável, por mulher, o índice tem que ser de 2,1. E já há algum tempo começou isso na Escandinávia, Pois é, mas passou para a aqui Itália, passou para a é França, isso. existe nos Estados Unidos. É. É um Agora, processo. aqui no Brasil está o seguinte: a partir do ano 2000, o número de nascimentos está reduzido a uma média de 1 milhão por ano, É, a partir do ano 2000. Quer dizer, está nascendo muito pouca gente. é. E o envelhecimento está se estendendo, o que parece que lá no fundo vai criar um problema para a Previdência Social. Mas o que Vai criar como está criando já nesses países que eu citei. Existe nos exatamente. Estados Unidos. E você sabe o seguinte: vamos deixar esse assunto para discutir melhor na nossa próxima conversa. O que acontece é o seguinte: as populações miseráveis dos países mais pobres não continuam a se reproduzir. E elas vão, então, para os países mais ricos, é o que vem provocando essa onda de refugiados que procuram os países mais ricos. Novaes, vamos ficar hoje por aqui, mas esse é um tema que a gente pode discutir na próxima semana. Mas vem cá, está terminando mais cedo, está começando mais cedo. Como é que é? Nós Porque começamos mais antigamente a cedo gente hoje. ia até as 5h30 da tarde. Agora você está fechando aí você está fechando a loja às 5h18, pô. É É, isso? 5 aqui e 19, mas porque nós começamos mais cedo hoje. Ah, Mas tá. esse assunto é bom para a semana que vem. Ok, para a semana. Valeu. Bom fim de semana para você E aí, você casal, para também. a família Abraço. toda. Valeu, um abração. Tchau.